Bom dia a todos. Hoje veremos Bom dia a todos. Hoje vamos ver os principais conceitos sobre o JCL. A JCL é uma linguagem de controle e execução de processos que é executada dentro do mainframe da IBM. Então nós vamos entrar aqui no TSO, ambiente de desenvolvimento da IBM, e nós vamos ver como funciona essa linguagem. Aí é uma linguagem antiga, foi escrita há muito tempo, ela tem uma sintaxe particular, mas ela continua sendo uma linguagem muito poderosa em termos de controle de processos, automatização de processos. Então vamos entrar aqui no TSO e vamos ver mais um pouquinho. TSO. Estamos aqui no TSO. Ok? Para quem não sabe, TSO é o ambiente de desenvolvimento do ambiente IBM. Ele é nele que nós construímos os programas, construímos também o JCL, que controla a execução desses programas. O principal conceito que a gente tem que entender aqui é, para que serve o JCL? JCL é uma automatização do processamento que é executado aqui dentro do mainframe. É exatamente o oposto que a gente tem no microcomputador, onde a gente tem uma interface de janelas super amigável, que a gente clica e vai construindo, desenhando, usando mouse, só que a gente está toda hora dialogando com o computador, seja clicando os botões, seja entrando com alguns dados, arrastando a tela, criando algum desenho, ou seja, o computador está todo o tempo conversando com a gente, aguardando algum comando nosso para a gente interagir com ele, informar o que a gente quer naquele momento, seja desenhar, apagar uma palavra, formatar, imprimir. Então o computador ele não sabe o que a gente quer fazer. A gente toda hora está informando o computador por meio do teclado, mouse. Isso a gente chama de programação online, ou uma atividade online, onde o computador está ali à nossa disposição e a gente está ocupado interagindo com ele para produzir alguma coisa. A programação batch, que é o que a gente vai ver aqui, é o contrário. O computador ele já tem armazenado dentro dele o que deve ser feito. Ele deve rodar o programa A, B e C, gerar um relatório D, enviar tudo por e-mail para o e-mail tal. Ele tem tudo isso aí já programado, pré-definido em uma linguagem que a gente pode chamar de JCL. Que dados vão ser usados pelo programa? Estão definidos lá, em um pedacinho lá do JCL que vai executar tudo. Então, dentro do JCL, eu não só tenho que programas devem ser rodados, mas que dados esses programas vão utilizar e onde será gravado o resultado. Então, é um conceito diferente, onde o computador já tem armazenado dentro dele o que deve ser feito. Pode parecer para uns uma coisa estranha, mas para outros eu tenho um processo que eu posso dizer, olha, roda meia-noite tal processo. Qualquer coisa me chama. E o operador lá do mainframe vai executar aquele processo. E vai verificar que rodou corretamente, não deu erro. Enquanto isso, eu estou fazendo outra atividade. Posso estar lendo alguma coisa, posso estar estudando, posso estar dormindo, mas o computador trabalha automaticamente. Então, essa é a programação batch, onde o processo roda sem precisar perguntar nada para o usuário. Já está tudo definido, ou em arquivos, ou dentro do próprio JCL, o que deve ser feito. Inclusive, o resultado também é armazenado lá na execução do JCL. Então, são dois opostos,
né? Que as pessoas falam que é uma tela preta, que é feio, mas na verdade é uma coisa que é construída para não ser bonito, é para ser automático. Então nós vamos ver aqui um pouco do JCL aqui. Aqui temos um logo 1, ele tem aqui nessa biblioteca aqui, né, terminada com JCL, poderia ser terminada, né, o nome Jobs também. E nós temos aqui vários JCLs. No caso aqui, vou entrar nesse aqui, que por coincidência esse execx01 executa um programa chamado cobx01. É um JCL de exemplo que executa um programa muito simples de exemplo também. Então podemos observar o seguinte: o JCL ele é composto, a primeira linha, a gente chama de cartão job, né? Esse nome veio da época do que a gente não programava em tela, mas programava em cartões. E o primeiro cartão do JCL a gente chama de cartão job. Nesse cartão é definido as informações da tarefa em si. Quem é o usuário que vai executar, que é o usuário que eu estou usando é esse aqui, esse nome aqui terminado com 1, e eu com 7 letras, e a tarefa tem 8 letras, eu acrescento mais uma letra aqui. Se eu esquecer essa letra, ele vai me perguntar quando pedir para executar. Outra informação importante nessa primeira linha do cartão job é a classe da tarefa. Temos uma tarefa aqui de classe C, ou seja, é uma tarefa rápida. Eu peço para rodar, ela vai ocupar um pequeno tempo só do computador, uma fração de milésimo de segundo, e vai sair já com o resultado. Existem tarefas muito mais demoradas, processamentos muito mais demorados, por exemplo, processar os cartões, os cheques do Banco Itaú do dia. Provavelmente é na casa de dezenas de milhares de cheques dos diversos bancos que foram depositados no Banco Itaú. Então é necessário um processamento de um volume de informações muito grande, e o programa vai fazer isso, vai demorar muito. Ele não vai poder rodar em classe C, ele vai ter que rodar em uma outra classe mais demorada, por exemplo, classe Q, né? Alguma outra classe que seja definida, que pode rodar, pode demorar à vontade. Outro detalhe é o seguinte dessas classes: as classes rápidas estão disponíveis como C, X ou A, elas estão disponíveis todo o tempo. Aqui, 4 da tarde, eu peço para rodar e roda tranquilamente, né? Aqui no mainframe. Já se eu pedir para rodar um processamento de cheques de uma classe Q, eu não vou conseguir rodar. Na verdade, eu vou pedir para rodar, ele vai ficar parado, dizendo, olha, né, eu vou observar o seguinte: a classe Q só entra em atividade a partir de meia-noite. Por que isso? Porque algumas classes podem rodar logo e porque algumas classes de jobs só podem rodar a partir de determinada hora. A gente tem que entender o conceito que o mainframe é um computador de milhares de usuários que atende uma organização, as necessidades de processamento de uma organização. Então, nesse caso aí, digamos um banco, eu vou conseguir rodar um processamento muito pesado durante o expediente bancário, enquanto as pessoas estão depositando, sacando, milhares de agências abertas, filas de caixas, todas usando o mainframe. Aí eu vou chegar e vou rodar um programa que vai executar milhões de operações de cálculo, de leitura, gravação. Não vai funcionar. Pode ser até que funcione, mas vai deixar tudo mais lento. Então, e o computador, após o expediente bancário, após 8 da noite, 10, o computador fica com menos usuários, fica com menos carga de trabalho. Nessa hora que surge a programação batch, os programas que vão rodar
a partir de arquivos ou dados armazenados em bancos de dados, processando milhares e milhões de informações. Pode ser até que o computador fique lento entre meia-noite e 4 da manhã do Itaú. Mas quantas pessoas estão tentando usar o computador nesse momento? Clientes? Eu acho que ninguém. Pode ser até que tenha um ou outro analista do Itaú tentando executar alguns programas, mas não clientes do Itaú. Essa é a razão. Nós temos um online atendendo ao usuário durante o dia, onde o usuário está esperando, então não pode demorar muito, né? Está pagando a conta, está vendo? Não posso demorar muito, 10, 15, 30 segundos para pagar uma conta. Imagine, vai formar fila no caixa. Mas se eu colocar um programa que processe os cheques do Itaú, ele pode ficar 1h30 processando. Por quê? Porque a informação, né, o resultado do processamento desses cheques só será necessário para o dia seguinte. Então, dá para se esperar. Tá? Então, só que é programação batch, então está tudo armazenado. Os cheques já estão digitalizados, estão em arquivo. Basta eu compensar, verificar se tem fundos, isso. Se não tiver fundos, eu tenho que dar um tratamento para o cheque, avisar que ao cliente, ao proprietário da conta que tem um cheque sem fundo dele, etc. Né? Ou mandar um e-mail para quem depositou, né? Se é que foi identificado. E assim vai. Então há um processamento a ser feito, mas ninguém está esperando acabar. Né? Na verdade, há um horário máximo para acabar o processamento batch. Ok? Então a gente viu mais ou menos a diferença entre programação batch e programação online. Programação online, você está interagindo com o computador. Normalmente são processos mais simples, como pagar uma conta, 2, 3, né? Comprar uma geladeira no Ponto Frio ou nas lojas americanas. Ou seja, você está interagindo e você aguarda uma resposta. Processamento batch, você está pegando um arquivo gigante lá de cartões e está vendo, né, se aquelas compras em cartões, né, estão sendo aprovadas pelo operador ou não, ou um arquivo gigante de cheques, está vendo se os cheques têm fundo e dando um tratamento para cada um. Até mesmo se o cheque for inválido, for roubado, eu não vou parar o processamento. Né? Se for sustado, ele vai ser colocado no status lá, cheque sustado, eu não vou efetuar aquela operação e parto para o próximo cheque. Ou seja, o processamento batch ele vai tratar todas as possibilidades que podem surgir com aquela informação que está armazenada. Né? E vai fazer um relatório de cheques devolvidos, vai fazer um relatório de cheques compensados com sucesso, vai fazer um outro arquivo, né, de cheques que foram processados e não tem saldo. E assim vai. Mas ele não vai parar porque cheque inválido para dar erro na tela e para, como acontece às vezes. Né? Isso pode acontecer quando tem um usuário interagindo. Né? Essa mensagem erro é colocada lá no relatório e prossegue-se até o final de processamento de toda aquela massa de dados que deve ser, né, processada. Tá, então vamos ver aqui um JCL. Então deu para entender o seguinte, aqui as classes, algumas classes são para atender todo o tempo, outras classes são demoradas, só roda a partir de 10 da noite, meia-noite, e nem todos os usuários têm permissão para rodar determinadas classes. Digamos, só os operadores conseguem rodar a classe Q, que é uma classe de fazer backup de disco do mainframe, que é uma classe que exige um grande poder de processamento. Né? Fazer um backup de um disco que tem alguns petabytes de dados, é necessário que tenha aí, né, uma autorização. No caso aqui nós só vamos lidar com jobs rápidos, então a classe C vai resolver isso para a gente. Esse outro parâmetro com MSG Class é a quantidade de mensagens que essa execução do JCL vai gerar uma vez que for executado. No caso, a gente deixa X para gerar um pouco mais de mensagem, avisar que está alocando tantos espaço em disco, está deslocando, etc.
Não é necessário ser X, você pode colocar que é 0 e vai dar bem menos mensagens, mas não é o nosso caso, não vai afetar o processamento. Então, outra coisa aqui são comentários. Isso aqui, barra, barra, asterisco, são comentários do JCL. Então, aqui só uma explicação. Olha, esse programa, esse JCL roda o programa que faz algumas continhas. É um programa que faz de calculadora. Ele recebe um número, um símbolo e outro número e faz a conta com esses dois aqui. Tá? Então, que programa é esse? É este programa aqui. Isso, na verdade, esse pedacinho aqui, a gente chama de step, ou passo. Ele é um pedaço de execução deste JCL. Então, o JCL pode ter vários steps. Ele pode rodar 15 programas, então ele vai ter 15 steps. E cada step é a execução de um programa com esses dados. No caso aqui, eu tenho o step 1, que executa o programa COBX1, que está localizado nesta biblioteca aqui. E o que ele vai usar de informação? Ele vai usar esses 3 registros aqui de informação. Então, esse programa COBX1, que é um programa COBOL, ele vai pegar um número, vai pegar um símbolo e vai pegar mais um número e vai fazer uma continha com esses dois números a partir desse símbolo aqui passado aqui, da linha 15. Ok? Então, isso aqui é um step. Eu posso ter um JCL que tenha 100 steps, se eu quiser fazer 100 contas de uma vez. Não necessariamente eu tenho que rodar o mesmo programa. Eu posso rodar um programa que faz uma conta e posso rodar mais adiante um programa que abre um arquivo e faz um processamento desse arquivo lá, né? Calcula o total lá da nota dos alunos, a média da turma, etc. Isso é um arquivo, digamos, de notas de uma turma. Não necessariamente que é o mesmo programa. No caso aqui eu tenho um JCL bem simples que só tem um step. Vamos rodar esse JCL. Para executar esse JCL, eu tenho que colocar aqui sub. Eu estou na opção 2 do TSO, na edição. Então eu posso modificar aqui. E para executar esse JCL, eu coloco sub e aperto o Ctrl do lado direito ou Enter, se você tiver no desktop, se tiver com o teclado completo. Aqui ele já deu uma mensagem dizendo, olha, o job número tal, a cada execução de JCL, ele recebe um número de execução. No caso aqui foi o 9091. Aqui é o nome do JCL que executou, que é o nome do logon mais uma letra. Acabou, tá vendo? O job número tal, de nome tal, acabou. E o maxCC igual a 0. O que significa esse maxCC igual a 0? É o código de retorno do JCL. Significa, olha, ele rodou sem dar erro. Isso que se chama maxCC igual a 0. Quando ele dá erro, ele dá um maxCC igual a 12, igual a 8. É diferente de 0. O fato dele não dar erro não significa que ele tenha produzido os dados corretos. Mas ele não deu erro, não deu uma divisão por 0 nem nada, não deu um erro de abertura de arquivo. Tá? Já é um bom sinal. Como é que eu vejo se o programa processou? Eu teria que entrar em utilitário e olhar a execução desse processo. Vou dar mais um Enter, ele está aguardando eu dar Enter aqui. Mas antes eu vou agora trocar aqui uma coisinha. Em vez de multiplicar, eu vou somar. Eu vou submeter de novo, sub. Tá? Ele dá uma mensagem, olha, foi 9092 aqui já, ele incrementou um 1 naquele contador, era 9091 quando eu fiz a multiplicação, agora é 9092 quando eu pedi para somar os dois números. Então, nós temos aqui, olha, já acabou. Nós temos aqui, eu pedi 2 execuções deste JCL. Então, esse JCL foi executado 2 vezes, uma multiplicando e outra somando. Então,
podemos observar o seguinte: foram dois processos que foram executados, distintos, que vão estar lá para que eu possa olhar os dados produzidos por um e por outro. Eu vou sair da edição com F3. Aqui, sair dessa edição. Eu vou para o menu principal do TSO. E vou entrar no SDSF para olhar o resultado. S, ou subopção H ou O. E está aqui as duas execuções. Eu vou aqui na primeira execução. Acredito que seja a multiplicação. Vamos notar o seguinte. Isso aqui é o MaxCC. Tá? Vendo? Ended, RC igual a 0. Ou MaxCC igual a 0. Então aqui eu tenho só um step que rodou sem dar erro RC e o MaxCC também deu 0. Bom, então aqui eu já sei, se eu tiver vários steps, eu vou ver qual step deu 12, por exemplo. Alguns deram 0 e um deles das execuções deu 12. Sei lá, mandei dividir um número por 0. Pode ser que ele me retorne um return code 12 e o MaxCC seja 12. Tá? Então, só olhando esse iniciozinho aqui desse relatório de execução daquele job, eu já consigo ver, né, se houve algum erro, eu já consigo identificar em que step deu problema. Então, vamos olhar o resultado da execução. Eu avanço aqui com F8, tem aqui o próprio JCL aqui, ó. Ele nem numera as linhas de comentário, ele só numera as linhas que são comandos JCL. E aqui eu tenho algumas informações aqui sobre o gasto de memória, alocação, quantos microsegundos demorou. Não me interessa muito isso, né? É aquela MSG Class. Mas a gente deixa ativo para a gente saber. Opa, aqui tem o resultado aqui produzido pelo programa que eu mandei rodar. A multiplicação de 1000 por 5000 dá 5 milhões. Então ele rodou certinho. Ok, então o resultado está aqui. Não necessariamente eu preciso olhar, entrar aqui no utilitário e rodar. Eu poderia dizer, olha, grava o resultado em tal arquivo, lá no JCL. E ia estar em um arquivo o resultado produzido pelo programa. No caso aqui, como é uma coisa simples que a gente está fazendo, eu deixo no próprio JCL. Então, essa foi a primeira execução. Eu vou sair daqui e eu vou olhar agora o segundo. De forma semelhante, está aqui, né? Só tem um step. Tenho aqui o JCL aqui, né? Que é usado. Aqui são as mensagens de alocação e a segunda execução. A soma de 1000 com 5000 dá 6000. Perfeito, está aí. Soma de 5000 com 6000. Tá. Então eu tenho a segunda execução aqui. O que eu quero mostrar para vocês é, eu tenho aqui várias execuções de JCL. Por coincidência, é praticamente o mesmo JCL que rodou aqui, o 9091, 9092. Mas eu poderia rodar vários e vários programas aqui e ia ficar com várias linhas aqui, uma para cada execução. Eu poderia deixar rodando tudo isso aí e ir para casa. E eu pedi para deixar tudo em uma classe que não é ativa agora, deixar tudo pedido, submetido, né, com comando sub, e eles iam ser processados quando a classe iniciasse a execução. Se fosse uma classe Q, uma classe definida que só poderia entrar, né, automaticamente a partir de meia-noite, eles iam rodar lá para meia-noite e no dia seguinte eu ia olhar o resultado. Então, nesse ponto aí, eu poderia deixar uma tarefa a ser executada, eu poderia fazer outra coisa, ir para casa, e essa tarefa ia demorar, ia a noite toda rodando, e no dia seguinte eu ia poder olhar, entrar nesse utilitário e olhar tudo que foi rodado ali de noite, né, um processamento pesado, alguma coisa aí né, que envolva milhares de registros, eu ia olhar o resultado tranquilamente aqui no dia seguinte. Então isso aí que é a programação batch.
Ressaltando, por que não roda na hora? Porque eu tenho, nesse momento que eu estou aqui utilizando essa máquina, eu tenho milhares de outros usuários também usando esse mesmo computador. Se for um banco, eu tenho milhares de clientes usando, depositando, caixas, pagando. Mas se for, digamos, uma empresa grande também, tipo uma Souza Cruz, que lida com milhares de pedidos para milhares de estabelecimentos no Brasil, eu vou ter muita gente usando, pedindo, encomendando, verificando se a encomenda está chegando, não está, transportadores verificando onde devem entregar os pedidos. Essa carga de processamento normalmente é de dia. Então, não, né? E de noite há uma ociosidade de processamento, de capacidade de processamento, que eu posso fazer uso dessa ociosidade com a programação batch. Na verdade, eu falo ociosidade, mas na verdade é ociosidade em termos que toda empresa grande tem um volume grande de processamento batch a ser feito. Se for uma Souza Cruz, ela deve rodar um programa pesado de cálculo de rotas, que ela vai otimizar as entregas por meio dos veículos dela, para que eu consiga entregar as mercadorias, né, com menor custo em gasolina, tempo de motorista, desgaste do veículo, por meio de rotas que não sejam tão perigosas, onde haja roubo de mercadoria. Isso envolve um processamento muito complexo, com milhares de cálculos, né? Milhares de informações envolvidas, de variáveis que devem ser consideradas. Existe software para isso, só que usa um volume enorme de dados e provavelmente vai ficar rodando em um mainframe um bom tempo, de preferência de noite, para não tornar lenta a operação e as atividades das milhares de pessoas que utilizam esse computador não sejam impactadas pela lentidão da máquina. Certo? Então, revisamos de novo. Aí. Vamos ver um pouquinho mais de JCL nesse momento. Ok? Então, eu vou sair daqui, vou voltar na opção 2, aqui, e vou rodar aqui este programa aqui. Esse programa já é um programa diferente. Eu dou aqui um número inicial e um número final aqui para ele. Pode notar que já é um JCL um pouquinho maior. No caso aqui tem alguns comentários que não são tão pertinentes aqui. E tenho aqui uma explicação. Olha, esse programa busca números primos de um intervalo fornecido. Então, o primeiro número é o limite inicial e o segundo número é o limite final desse intervalo. Então, esse programinha aqui, ele vai percorrer desse número até este, procurando os números primos, digamos, no primeiro step, entre 1000 e 5000. Como é que ele faz isso? Ele pega o 1000, tenta dividir. O número primo só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Tenta dividir por 2, 3, 4, até o resto ser zero. Se eu tentar dividir por 5 e o resto der zero, o número não é primo. Já é divisível por 1, né? E por ele mesmo. Então, ou se divisível por 10, também não é primo. Então, ele vai descartar o 1000. Agora, ele vai tentar fazer a mesma coisa com o 1001. Vai tentar dividir o 1001 por 1, 2, 3, 4, até, né, ser divisível mais que 3 vezes, né, mais que e o resto der zero. Ele vai fazer com 1000, 2000, 3000 até com 5000. Então, a gente dá para ter uma ideia que esse step aqui, né, de 1000 a 5000 são 4000 números.
E ele vai tentar dividir esses 4.000 números por mais ou menos umas 2.000 vezes. Vai começar do 1.000 até os 5.000, umas 2.000 vezes. Então ele vai fazer 8 milhões de contas. Aí, então o step 1 é na base de 8 milhões de contas que ele vai fazer. O step 2 já é menos, é 900. Então ele vai fazer alguns milhares, quase 1 milhão de contas mais ou menos. E o step 3 na ordem de 1 milhão de contas. Então nós temos aqui um JCL que vai rodar a busca pelos números primos. E a gente vai ver que ele vai fazer, sei lá, uma quantidade razoável, numa mais que 5 milhões de contas. Vamos olhar, tentar rodar. Eu estou na classe C ainda. Tá? Então, a princípio é uma classe dos programas rápidos. Vou submeter esse JCL, vou pedir a execução dele aqui com o comando sub. Submetido. Então é o 9096, que é o número de execução dele. Vou dar mais um Enter, provavelmente ele já acabou. Opa, já acabou. Na verdade, ele não ficou nem um milésimo de segundo na máquina. Ok? Então, o programa fez alguns milhões de contas e não ficou nem um milésimo de segundo na máquina. Certo? Na verdade, não é um programa não, JCL. Então, deu para ver o seguinte, o mainframe é uma máquina muito, muito rápida. Muito rápida. E não é uma máquina científica destinada a fazer milhares de cálculos, apesar de eu estar pedindo para fazer cálculos. Na verdade, o mainframe é construído para atender milhares de usuários ao mesmo tempo. E também faz cálculo rápido. Ok? Mas se milhares de pessoas derem um Enter aqui, ele vai atender tranquilamente esses milhares de pessoas sem dar uma única engasgada. Então, tá aqui. Rodou. O que eu vou fazer? Eu vou sair daqui com F3. Vou para o menu principal do TSO e vou entrar no SDSF para visualizar a execução. SDSF, sua opção H. E tem aqui, ó. Vamos entrar e vamos dar uma olhadinha. Olha só, tá aqui os 3 steps, os 3 programas. O primeiro que procura um intervalo maior, o segundo um intervalo menorzinho e o terceiro, né, intervalo mais ou menos. Temos aqui um tempinho de CPU, né, uns 2 centésimos, nem foi 0, aqui, ou seja, ele gastou um pouquinho de CPU, 2 centésimos, 20 milésimos de CPU. Né? Gastou um pouquinho, fez 5 milhões de cálculos. Né? E a gente avança aqui, né? Tem uma parte aqui que a gente não... Opa, tá aqui a execução. Ó, o primeiro limite. E vários números primos foram achados. Ok? Até 5.000. A segunda execução está coladinha aqui. E a terceira execução. Ok? Então está aqui. Na verdade, eu acho que... Né? Temos umas 300, 400 linhas. Eu vou sair daqui. Então tem aqui 800 linhas. Mais ou menos dessas 800 linhas, a gente tira aí pelo menos umas 80 aí, eu tenho mais ou menos 700 e poucas linhas de resultados dessas 3 execuções. Vocês devem estar pensando, poxa, chato de ver isso aí, eu tenho que ficar dando F8, F7 andando para cá, para lá. Existe outro jeito de fazer isso. Esse outro jeito é o seguinte: como eu não possuo aqui um teclado completo, isso aqui é um notebook, e eu vou... Se você tiver usando o mainframe em um teclado grande, comum, que tenha uma interrogação,
não precisa disso, não precisa abrir o Notepad nem nada. Mas digamos que eu tenho aqui um JSérie que rode 120 programas de uma vez. Faça todo o processamento do banco ali. Aí deu problema no programa 94. Eu vou ter que entrar aqui, aí tem de repente 35 mil linhas aqui nessa execução. Tá vendo? Em vez de 737 tem 35 mil linhas. Eu vou ter que entrar aqui com a opção S e ficar dando F8 durante 20 minutos. Não dá, né? Então o SDCF também tem um outro detalhezinho. Se eu entrar com interrogação aqui, ele já entra separando por sessões e steps, para que eu consiga olhar cada execução, cada step do JSérie em separado. Então eu estou entrando aqui. Então tem aqui, olha só, tem aqui as sessões padrões do JSérie e após isso vem os steps. Essas 3 sessões iniciais aqui, vamos entrar para ver. A primeira acho que é o que interessa. Aqui tem aquela parte inicial da execução do JSérie que a gente se interessa, que é ver qual step rodou, né? Nesse caso todos rodaram com sucesso, mas pode ter, você olharia aqui, opa, o 94 deu erro. Aí você sairia daqui e iria para o step 94. Essa listinha seria bem maior, só que você poderia ir direto no 94. No caso aqui eu quero ir direto só no step 2. São nos números primos, acho que entre 100 e 900. 100 e 800. Então tá aqui, ó. Só quero olhar esses aqui, ó. Não me interessa aqueles 5.000 para lá. Então eu só vou olhar o que interessa. Isso serve para o programa que dá para um JSérie grande com vários steps. Quando você quer olhar o resultado específico de um step, quando você quer olhar o resultado, um erro, uma condição de erro lá no meio que dá do JSérie. Nem sempre o JSérie ele é cancelado quando um programa dá erro. Depende de como você programa isso aí. Ok? Então você pode colocar, olha, só cancela o JSérie se der o return code 12. Se der 8 não cancela, mas o 8 dá uma mensagem aviso, olha, não consegui fazer isso. Todo o resto do processamento pode ser executado. Claro que não dependa de nenhuma informação que for gerada por esse programa que deu problema. Então executa-se todo o resto do processamento e só esse programa que avisou algum problema, alguma falta de parâmetro, alguma coisa, aí eu vou olhar aqui, né, entrando com o interrogação e vou ver, poxa, o que aconteceu? Deixa eu ver. Porque no caso aqui, né, o JSérie foi configurado para processar, né, tudo que foi possível. Isso. Então só deixou de rodar um único programinha nesse caso. Né? Esse é o caso otimista. Tá, então a gente entrando com interrogação, eu consigo entrar e observar as várias execuções aqui do JSérie. Ok? Essa é a grande vantagem. Bem, agora já vimos aqui um JSérie de várias execuções. Vamos entrar e ver mais um JSérie que seria esse aqui, ó. E esse JSérie, o que faz? Esse é um outro programa que faz o seguinte. Esse programa ele vai procurar as ruas deste bairro aqui de uma cidade específica, que no caso é Japeri. Então podem notar o seguinte, o que é isso aqui, ó? Isso aqui eu sei que roda o programa tal que está localizado nessa biblioteca. Mas o que é isso aqui, ó? Esse DD aqui. DD é o Data Definition. É o seguinte, isso aqui é um arquivo. Esse programa vai abrir um arquivo chamado CEP. Isso aqui é o que? O alias do arquivo, o apelido dele. Então dentro dele vai ter um Open CEP. O que é o CEP? CEP é só o apelido. Na verdade, o arquivo é este aqui. Este é o nome completo, nome físico do arquivo.
Então esse programa vai abrir esse arquivo e vai procurar as ruas que tem deste bairro aqui. Então já tem cara de ser um programa que não faz tanto cálculo quanto o que a gente viu anteriormente, mas é um programa que ele vai abrir e vai lidar com um volume maior de dados, né, a serem processados, né? Então aqui tem uma pequena explicação sobre esse programa, tá? Isso aqui tudo é comentário, você pode até apagar tudo isso aqui e tudo bem, esse JSérie vai rodar do mesmo jeito. O problema é o seguinte, quando surgir a pergunta o que esse JSérie faz, você vai ter dificuldade em responder. Tá? Então é sempre bom ter um comentáriozinho dizendo, olha, esse programa faz isso aqui. Ah, usa tal arquivo. Ah, bom. Porque imagine, né? Você está lidando com um sistema, digamos, de compras, que tem 400 programas, né? Tem 600 JCLs. Se eles não tiverem um comentário em cada um deles para ver o que faz o que, você vai ter sérias dificuldades em fazer qualquer coisa nele. Então, né, nós vimos aqui o step, o dd, né, e temos aqui um sysout, que seria uma coisa que o programa poderia ler essas linhas aqui e processar. Vamos rodar aqui, sub. Ó, então é o 9098, foi submetido e já rodou. Aqui, então a gente vai sair daqui com F3, F3, F3 com muito cuidado, porque se você der F3 nessa tela aqui, você sai do TSO. Então S, né? SDSF, S, opção H. Então tá aqui, ó. Resultado do programa. O programa rodou muito rápido, porque é um arquivo pequeno, deve ter no máximo 1000 registros, coisa que para o mainframe é uma coisa quase nada, que eu diria. O mainframe é feito para ler bilhões de registros. Então isso aqui é coisa muito simples, né? Roda rápido. Então tá aqui, ó, o resultado. Buscando os dados do bairro. Aí tá aqui, ó, CEP tal, é uma rua, Santa Carolina. Santa Catarina. CEP tal, é uma avenida, né, de nome Vilar Novo. CEP tal. E assim vai. Então temos aqui várias ruas desse bairro aí. Aqui. Então deu para ver o seguinte, se eu tivesse um arquivo de CEPs do Brasil inteiro, eu colocaria lá, olha, me diz que CEP é esse. Ele acharia rapidamente aí. Não teria problema em abrir um arquivo, sei lá, com 1 milhão de ruas e ler. Né? Leria com uma rapidez bem razoável. Né? Não demoraria nem um segundo para ler um arquivo desse tipo. Então a gente viu o seguinte, né? A gente consegue rodar JCLs aqui no TSO. Né? Esses JCLs que tem aqui, você pode notar que o JCL que roda o programa COB8 é o execx8. O JCL que roda o COB01 é o COBx01 é o execx01. No caso aqui, todos os nossos JCLs são simples, rodam um programa só de cada vez. No caso de uma empresa, você não tem isso. Você tem um JCL que faz o processamento dos cheques. E que programas fazem o processamento dos cheques? Ah, tem vários. Um valida a assinatura, outro valida o saldo, outro separa, né? Pega o arquivo dos cheques devolvidos e gera um e-mail para o dono da conta. Então você tem vários programas diferentes. No caso aqui, o nome do JCL, o JCL, né? Que faz esse tipo de processamento é um JCL com nome não vinculado ao programa, mas um nome vinculado com a função que aquele grupo de programas executa. Por exemplo, compensação de cheques ou cheques. Tá? Mesmo modo que você faz a logística de distribuição dos pedidos. Então você tem aí um programa chamado distribuição de pedidos ou dist pedidos, alguma coisa assim. Ele vai chamar vários programas diferentes. E é claro, esses JCLs vão ter os comentários, tudo direitinho. Bom, então a gente viu aí como é que é o JCL. Né? É uma linguagem antiga, né?
que tem grande capacidade de automação de rodar processos, né? É antigo, mas não deixa de ser útil. Ok? Não se desenvolve tantas coisas no mainframe com novidades nessas linguagens antigas, mas existe uma quantidade imensa de aplicações que rodam ainda, que estão programadas nessa linguagem, que têm que ser adaptadas e ajustadas conforme as necessidades do cliente, da pessoa que tem ela. Tá? Então nós temos aí um mercado aí, uma necessidade que tem que ser atendida. Né? É a mesma coisa, você tem um caminhão, o caminhão não é tão novo, mas ele continua transportando a mercadoria. Ah, mas o motor do caminhão é antigo. Mas funciona muito bem. Né? Perfeito, funciona muito bem. Tem um motor mais moderno, mas esse aqui está me atendendo. Então não tem sentido eu jogar fora um caminhão que só porque ele é antigo, eu vou jogar fora, eu vou substituir por um caminhão novo quando ele não me atender mais. Tá? Essas linguagens antigas, COBOL, JCL, que roda no mainframe. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção. Gente, não esqueçam de dar um like aí no vídeo. Muito obrigado, um abraço. Saindo do TSO, aperta F3, toca off. Pronto, saímos do TSO. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.